O barulho que não deixa a alma respirar. O silêncio assusta muita gente. Talvez porque quando tudo se cala, o que resta é o que evitamos. Pensamentos reprimidos, dores antigas, verdades que empurramos para o fundo do peito. É mais fácil se distrair, colocar uma música, abrir o feed, começar outra série, responder uma mensagem. Qualquer coisa serve, desde que não precise ficar sozinho com o próprio eco. Mas chega um momento em que a alma grita por pausa. Ela se torna pesada, irritada, exausta, como uma criança que precisa dormir, mas o mundo insiste em deixá-la acordada. É nessa hora que o silêncio não é mais um luxo, é sobrevivência. E o primeiro passo é aceitá-lo. Aceitar ficar quieto, aceitar parar, aceitar ouvir o que você vinha ignorando há tanto tempo. E 2. O cansaço de tanto pensar. Você já percebeu que a mente não para? Mesmo quando você tenta relaxar, ela continua produzindo histórias, medos, diálogos imaginários. É como uma máquina que esqueceu o botão de desligar. O estoico Epicteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas a opinião que temos sobre elas. E o silêncio é justamente o espaço onde percebemos essa diferença. Quando você faz silêncio, nota que os pensamentos continuam, mas eles já não mandam em você. Eles passam como nuvens e você se torna o céu. O problema é que sem silêncio a gente acredita em tudo o que pensa. Se vem um medo, você obedece. Se vem uma culpa, você se afunda. Se vem uma lembrança, você revive a dor como se fosse agora. O silêncio não apaga os pensamentos. Ele apenas os coloca no lugar certo. E esse é o início da cura. E 3. Uma história de pausa. Havia um jardineiro que amava suas plantas. Todos os dias, ele regava-as, adubava, mexia na terra, aparava folhas. Mas por mais que se dedicasse, uma planta em especial parecia murchar. Um dia, cansado, ele decidiu não fazer nada. Não regou, não mexeu, apenas sentou-se e observou. Foi então que percebeu que a planta estava recebendo sol demais. O excesso de cuidado a estava queimando. No dia seguinte, ele a mudou de lugar e ela floresceu. A alma é parecida. Às vezes, o excesso de esforço, o excesso de ruído, o excesso de preciso melhorar, sufoca. E o que ela precisa não é de mais ação, mas de um pouco de espaço. Silêncio é esse espaço. 4. Silêncio como remédio. O silêncio é um remédio antigo. Os sábios sabiam disso. Os monges, os filósofos, os poetas, todos em algum momento se retiravam do barulho do mundo para escutar o próprio ser. Mas nós esquecemos dessa sabedoria. Vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. E quando a alma começa a adoecer, procuramos 1000 respostas lá fora, enquanto a resposta mais profunda estava em ficar quieto por alguns instantes. Silenciar é diferente de calar. Calar é repressão. Silenciar é atenção. É uma escuta ativa, uma presença viva. Quando você silencia, o corpo respira de outro jeito. O coração desacelera. A mente deixa de ser inimiga e se torna observadora. E a alma finalmente pode falar. VI. Primeiro pilar. O ritual do silêncio de 5 minutos. Não precisa ser nada complexo. Basta escolher um horário, de preferência o início ou o final do dia, e sentar-se em algum lugar tranquilo. Desligue o celular, feche os olhos, respire profundamente. Durante 5 minutos, não tente pensar em nada. Apenas esteja ali. Se vier um pensamento, observe.
Não lute contra ele. Apenas note sua presença e deixe passar. Você vai perceber que, no começo, o silêncio parece barulhento. O ruído interno aumenta, os pensamentos gritam, o corpo se inquieta. Mas é só resistência. Com o tempo, o silêncio começa a se expandir. E dentro dele nasce algo que talvez você não sentisse há muito tempo: paz. 5 minutos podem parecer pouco, mas é o suficiente para iniciar uma mudança. Porque o silêncio, quando praticado, se espalha. Ele começa nesses 5 minutos, mas te acompanha durante o dia, em como você fala, reage, decide e até em como sente. Vi 2. Segundo pilar: o diário da alma. Depois do silêncio vem a escuta. E uma das formas mais simples de escutar o que sente é escrever. Pegue um caderno, não o celular. Não precisa ser bonito nem organizado. Apenas escreva o que está aí dentro, sem censura, sem se preocupar se faz sentido. A escrita é um espelho silencioso. Quando você coloca no papel o que sente, a dor se torna visível. E o que se torna visível pode ser compreendido. Muitas pessoas dizem: não sei o que estou sentindo, mas na verdade é porque nunca pararam para escutar. Escrever é escutar-se com os olhos. No final, talvez perceba que não era tristeza, era cansaço. Não era raiva, era medo. Não era desânimo, era falta de descanso. O diário da alma não serve para resolver, mas para acolher. E acolher já é metade da cura. Vi 3. Caminhar sem fones. Vivemos com os ouvidos ocupados. Música, podcast, vídeos, notificações. Mas quando foi a última vez que você ouviu o som dos seus passos? A caminhada silenciosa é um exercício de reconexão com a realidade. Escolha um trajeto simples. Pode ser um quarteirão, um parque, o caminho até o mercado. Deixe os fones em casa. Enquanto caminha, sinta o chão. Perceba o ar, o vento, os sons ao redor. Sinta o ritmo do corpo, a batida do coração. Esse tipo de silêncio não é ausência de som, é presença plena. E aos poucos, a mente aprende que o mundo não precisa ser preenchido o tempo todo. A caminhada silenciosa é uma forma de meditação em movimento. Cada passo é uma conversa entre você e a vida. E nessa conversa, sem palavras, muitas respostas surgem. Vi 3. A clave estoica, a arte da atenção presente. Os antigos estoicos chamavam de prosoque a arte de manter a atenção no momento presente. Era um tipo de vigilância interior, não para julgar, mas para observar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário todas as manhãs para lembrar-se de algo simples: não deixe que o barulho dos outros apague a voz da sua razão. Essa prosoque é exatamente isso, um silêncio consciente que protege a sua mente do caos externo. Hoje, vivemos uma guerra invisível pela nossa atenção. Todo aplicativo, todo anúncio, toda rede social quer capturar o seu foco. E cada vez que você se perde nisso, um pedaço de si se distancia. A disciplina estoica começa com o controle da atenção. E o silêncio é o treino perfeito para isso. Quando você aprende a ouvir antes de reagir, a observar antes de falar, a respirar antes de decidir, o mundo muda. Não porque ele ficou mais calmo, mas porque você ficou. O poder de uma mente quieta. Uma mente quieta não é uma mente vazia. É uma mente que sabe escolher o que merece a atenção. Quando você pratica o silêncio, começa a perceber padrões. Entende o que te irrita, o que te drena, o que te inspira. E com essa clareza, nasce sabedoria.
Os estoicos diziam que sabedoria é agir conforme a natureza. E a natureza não tem pressa. Ela floresce em silêncio, amadurece em silêncio, se transforma em silêncio. Você também pode. O silêncio cura porque devolve a harmonia entre o que você sente e o que você faz. Ele te tira do piloto automático e devolve o controle para suas próprias mãos. 10. Você não é o barulho. Talvez você tenha se confundido por tanto tempo, achando que era o caos, a ansiedade, o medo, o ruído. Mas nada disso é você. Você é o silêncio entre tudo isso. Você é a consciência que observa, a calma que existe mesmo quando a tempestade passa. O barulho pode morar na sua mente, mas ele não é a sua essência. Você é o silêncio que observa o barulho. E quando percebe isso, nada te domina mais. 11. Mini desafio de 24 horas. Durante as próximas 24 horas, pratique o seu pequeno ritual de silêncio. Desligue o celular por 15 minutos. Sente-se em algum lugar tranquilo. Apenas respire. Não há nada para resolver, provar ou melhorar. Só estar. Depois, pegue uma folha e escreva uma linha. O que a minha alma me disse nesse silêncio? Não espere uma resposta grandiosa. Às vezes, ela vem em forma de uma simples sensação de alívio, e isso já é um sinal de cura. 12. Encerramento. O silêncio também fala. O silêncio não é ausência, é presença em estado puro. É o ponto onde o cansaço se transforma em descanso e a confusão em clareza. O mundo vai continuar barulhento, mas dentro de você há um lugar onde tudo é paz. E esse lugar não depende de ninguém. Quando você aprende a ouvir o que a alma pede, o caminho se revela. Não todo de uma vez, mas passo a passo, na medida em que o ruído se cala. Hoje talvez você não saiba para onde ir, mas já sabe o que precisa fazer. Parar, respirar e ouvir. A resposta está aí. Sempre esteve. Se essa mensagem te alcançou, comenta "Eu sigo", para eu saber que você está comigo. E lembre-se, se você chegou até aqui, já está vencendo. Salve este vídeo para os dias em que o mundo gritar e tudo que você quiser for um pouco de paz.